Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos abrir mais uma vez Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, será a nossa porção nessa noite. Romanos 6, versículo 1 e versículo 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Amém. Vamos orar? Ó Deus, bendito, verdadeiro e poderoso. Esta é a tua palavra, que será agora pregada mais uma vez para a tua congregação. Este é o teu povo, é o teu rebanho, e o Senhor tem nos dado a honra, a tarefa de pastoreá-lo. E sejamos zelosos por isso, Senhor. Tenha misericórdia do presbitério de nossa igreja, a fim de que estes homens chamados por ti para pastorearem esta pequena porção do teu rebanho espalhado pelo mundo. E este pastoreio seja zeloso, fiel, bíblico, e ele seja reformado no sentido bíblico da palavra, em conduzir a tua igreja, a tua vontade, de modo santo, de modo que teu nome seja honrado. Tenha misericórdia desta congregação, Senhor, e a nossa caminhada seja uma caminhada de testemunho fiel da obra da graça em nós. Afasta de nós, Senhor, o pecado que tão de perto nos rodeia. Afasta de nós, Satanás, que tenta destruir, abater, atrapalhar a caminhada do teu povo, como as Escrituras nos ensinam. Diz a tua palavra que ele está como um leão, procurando a quem possa tragar. Tua palavra também diz que ele opera, Senhor, sutilmente, como inimigo de nossas almas, que nós não estejamos insensíveis a isso. Pedimos, Senhor, e oro em nome do presbitério desta igreja, que haja conversões no nosso meio, genuínas, verdadeiras, e essas vidas estejam comprometidas com a palavra, com o evangelho. E os nossos corações não busquem apenas alento emocional no evangelho, mas busquem verdade salvadora no evangelho da graça. E o Senhor transforme vidas no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, este capítulo 6, o livro de Romanos, é um capítulo importante. Está posto por Paulo para nos ensinar muito a respeito de como a igreja lida com o pecado. O pecado está presente na humanidade e está presente também nas comunidades de fé, na igreja. O capítulo 6 de Romanos é uma aplicação pastoral do que Paulo vinha dizendo no capítulo 4 e no capítulo 5, concernente à justificação pela fé. Nós nos lembramos o que é a justificação pela fé. É o ato soberano de Deus em nos declarar justos. Isso implica perdão, misericórdia, amor, graça. Mas a pergunta que então se faz depois dessas verdades é a seguinte: então quer dizer que porque somos alcançados soberanamente pela graça, e esse é um ato soberano de Deus em nos justificar, deveremos então vivermos despreocupadamente com respeito aos nossos pecados? Devemos então andar relaxadamente com respeito à vigilância? Nós devemos nos lembrar
de que o nosso Senhor nos ensinou que nós devemos orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A ideia de carne ali nos mostra a fragilidade da nossa natureza humana e pecaminosa. Mas o que Jesus está dizendo ali não é uma justificativa para um crente andar pecaminosamente. Paulo está respondendo aqui uma questão levantada por ele mesmo, e de modo didático, de que como um crente deve lidar com a graça de Deus em termos de harmonizar a graça de Deus, que nos alcança sem merecimento nenhum, com a nossa obediência. Nós devemos localizar esta passagem, este ensino de Paulo, dentro de tudo o que ele vinha dizendo anteriormente. Nós vamos observar que nos capítulos anteriores, desde o capítulo 2, Paulo vem falando contra uma espécie de judaísmo que queria promover a sua salvação por meio de obras, e queria conquistar isso por meio das obras. Vamos voltar ao capítulo 2, porque esse capítulo nos dá uma base muito importante a respeito de tudo que Paulo vai falar no capítulo 6, a respeito da nossa obediência, do modo que nós vivemos para com Deus. No capítulo 2, Paulo vai dizer que os gentios e os judeus são igualmente culpados diante de Deus e dignos do juízo do Senhor. Mas veja o versículo de número 7 do capítulo 2 e o versículo 10 do capítulo 2 de Romanos. Versículo 7 diz: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Observe o texto. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também do grego. Agora ouça a minha pergunta. Se você andar perseverando em fazer o bem, procurando honra e incorruptibilidade, se você andar promovendo a paz, praticando tudo o que for favorável aos homens, isso poderá salvá-lo? Não. Mas olha o que Paulo diz, novamente, versículo 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Como é que nós vamos entender esse versículo se Paulo está dizendo que a vida eterna será dada a esses que procuram honra, glória e incorruptibilidade? A forma de entendermos esse versículo é o seguinte: se alguém anda procurando e promovendo honra, glória e incorruptibilidade, este terá a vida eterna. Mas quem é este? Quem é este homem, esta mulher? Em nenhum lugar aqui Paulo está falando de Jesus, nem da operação do Espírito Santo, nem da obra da graça. Paulo está argumentando aqui com os judeus, dizendo o seguinte: bom, se vocês acham que a salvação é pelas obras, então vivam promovendo glória, honra e incorruptibilidade. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter a vida eterna. Percebe como Paulo está ensinando? Porque a pergunta que vem depois dessa afirmação paulina é a seguinte: quem é que vai fazer isso? Quem é que vai viver desse jeito e alcançar a vida eterna? A resposta qual é, meus irmãos? Ninguém. É isso que Paulo está mostrando aos judeus. Que não é possível que eles alcancem a sua salvação por meio da obediência. Mas este ensino, entendido de modo errôneo, pode levar o leitor ou aquele que ouve Paulo falar sobre isso a uma ideia de libertinagem. Ora, então, se eu não posso me salvar buscando obedecer a Deus, se eu não posso me tornar digno com minhas boas obras, então a salvação é por graça. Então, se é por graça, eu não devo me empenhar em obedecer a Deus, porque não adianta absolutamente nada eu viver assim. Eu já estou salvo pela graça. Então, isso faz com que eu viva em pecado. Esse é o desejo do meu coração. Paulo, então, vai lidar com essa pergunta, ou duas perguntas, aqui no capítulo 6, versículo 1 e 2. A primeira pergunta: que diremos, pois? Então, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, Paulo diz anteriormente que onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Onde o pecado causou um desastre por causa da queda de Adão, a graça promove algo muito maior, ou seja, Paulo está ensinando que o reino da graça é muito mais poderoso e maior do que o reino do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então agora Paulo pergunta: então vamos permanecer no pecado para que a graça seja abundante? Se o pecado abunda, a graça superabunda, então quer dizer que quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter sobre minha vida? Essa era uma pergunta possível diante do que ele tinha ensinado. Mas ele responde no início do versículo 2: de modo nenhum. Mas ele nos mostra aqui outra pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Observe a palavra-chave nesse versículo: viveremos. Viveremos. Paulo não diz assim: se nós, então, pecarmos, ele diz viveremos. A ideia de viver aqui é uma ideia de habitar, ter uma tenda construída numa situação pecaminosa, permanecer no pecado. Paulo diz: como alguém pode viver no pecado, tendo este crente morrido para o pecado? Se a nossa morte para o pecado está relacionada à morte de Cristo, e a ressurreição de Cristo está ligada à nossa ressurreição para a vida, como alguém que tem Cristo pode viver no pecado? Paulo não está tratando de alguém que peca, de alguém que cai. Paulo está tratando de alguém que vive no pecado. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 9, 10 e 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem injustos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Entenda que Paulo não está dizendo aqui: se alguém um dia foi ladrão, nunca mais herdará o reino de Deus. Não é isso que ele está dizendo. Paulo está dizendo que aquele que vive nesse pecado não herdará o reino de Deus. Paulo não está dizendo aqui: aquele que um dia foi gay não pode jamais ser salvo. Não é isso que ele está dizendo. Paulo está dizendo: alguém que vive nesta prática não herdará o reino de Deus. Paulo está dizendo: aquele que é injusto não herdará o reino de Deus. Não está dizendo: aquele que um dia cometeu uma injustiça não herdará o reino de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é: estas pessoas que habitam nesses pecados, que vivem nesses pecados, que não abandonam esses pecados, não herdarão o reino de Deus. Mas não é impossível que Deus transforme essas vidas. Não é impossível que a graça de Deus lave esses pecadores, limpe esses pecadores. Este era o caso dos coríntios. Aquela era uma cidade depravada, era uma cidade entregue a si mesma. Era uma cidade que possivelmente era um retrato menor, em menor proporção, do que era Sodoma e Gomorra no passado. Mas Paulo diz no verso de número 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A graça vos alcançou e vos transformou. Algumas coisas aqui, irmãos, que nós precisamos atentar. Em primeiro lugar, alguém que recebeu vida em Cristo, esta pessoa vive e não está morta em seus delitos e pecados. Esta vida cristã foi construída por Deus, para a glória de Deus.
Viver com Cristo não nos arrasta para o pecado. Viver com Cristo não nos arrasta para a desobediência. Nos arrasta para estarmos longe do pecado. Se você creu em Jesus e o ama, você amará a vida que Jesus dá e lutará contra o pecado. Como você pode dizer que é cristão se você tem amado mais o pecado do que a Cristo? Como você pode afirmar que ama Cristo? De outro modo, você vive de modo indigno em relação a Ele. Como pode sair da mesma fonte água doce e água amargosa? Como você pode dizer que é cristão e que confia na graça, mas vive na lama do pecado? Vive na sujeira do pecado. Jesus disse: estais limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que nos limpa. Na sua segunda pergunta, Paulo trata de libertinagem, de alguém que diz que é cristão, mas supostamente vive pecando, que é alguém que pensa que está vivo, mas está morto. Na igreja, há muitas pessoas pensando que são convertidas, pensando que são salvas, que são crentes, mas estão mortas nos seus pecados. Paulo está tratando basicamente aqui não apenas de uma falsa compreensão de salvação, porque há aqueles que têm falsa compreensão de salvação, mas têm uma vida moral reta, mas eles não são salvos, porque não é a sua moral que lhes salva. Mas Paulo está tratando aqui basicamente daquele que está no seio da igreja, mas vive de modo libertino, achando que o seu jeito de viver é o melhor jeito. Não, 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 não. O crente não procura idealizar a sua forma de viver de acordo com seus pensamentos. O que guia a sua vida é o evangelho, para tudo. Para tudo na sua vida. É a palavra de Deus que lhe orienta, que lhe guia. Mas há muita gente morta achando que está viva. Viver no pecado aqui não é cometer um pecado, mas é permanecer em estado de desobediência e de impenitência diante de Deus. Se você vem todos os domingos à igreja, se você lê o decálogo, se você ora confessando os pecados, mas o seu coração não confessa e não abandona os pecados, você tem acumulado ira para o dia do juízo. Você tem acumulado ira para o dia do juízo. Arrependa-te. Abandone o pecado. Abandone a vida de pecado. Jovens, se vocês estão namorando, procurem santificar o comportamento de vocês. Procurem entender que isso deve ser direcionado para o casamento. Cuidado com o que vocês estão fazendo. Cuidado com o que vocês estão vendo, falando, tocando. O Senhor chamou o seu povo para uma vida santa, uma vida que dignifique o seu nome. Talvez você possa estar pensando, mas pastor, as crianças estão no culto, elas devem ouvir porque elas são pecadoras. Elas devem ouvir que o povo de Deus deve ser santo e deve obedecer ao Senhor. Todos na congregação devem ouvir que se nós vivermos na miséria do pecado, é uma evidência de que nós não estamos mortos para o pecado. Não nos separamos dele. É uma evidência que nós não estamos vivos para Cristo. No meio dos crentes e das igrejas, vemos a constante e o perseverante comportamento libertino. Isso é escandaloso, assustador. Isso está de uma forma tão escancarado no meio dos cristãos que nós pensamos assim: meu Deus, será que o evangelho não tem feito mais efeito na vida de muitas pessoas? Nós estamos vendo cristãos causando tanto escândalo no mundo. Cristãos que arrogam conhecer a verdade de Deus, que arrogam conhecer a teologia reformada. Teologia reformada não salva ninguém. Igreja reformada não salva ninguém. Esta igreja não salva você. O que você escuta também não salva você. Quem salva você é Cristo. E uma vez que Cristo lhe salva, Ele lhe transforma. Mas nós temos visto a multiplicação da libertinagem que acontece em vários períodos da cultura. Assim aconteceu em Sodoma e Gomorra, assim aconteceu em Babilônia, aconteceu em Roma, aconteceu agora, há anos atrás, aconteceu no nosso tempo, está acontecendo no nosso tempo. Meu Deus, irmãos,
Nós temos visto a cada dia a libertinagem se multiplicando no meio de nossas igrejas. Nós temos visto mulheres vindo à igreja mostrando a barriga. Nós temos visto roupas sensuais sendo tratadas de modo natural no seio da congregação. Paulo nos diz aqui, nós morremos para o pecado. Então, que compromisso nós temos com ele? Que compromisso nós temos com ele? Nós temos visto homens indecentes que cobiçam as mulheres com os seus olhos, dizendo-se crentes, varões santos. Não são, e estão na mira do Todo-Poderoso. Deus é santo, irmãos, e a santidade de Deus está na igreja. A santidade de Deus é entronizada na igreja. Nos afastemos da libertinagem, nos afastemos disso, que a marca da nossa caminhada cristã seja obediência a Deus, fidelidade a Deus, compromisso com Deus. Quanto mais próximos estivermos de Cristo, mais modesto é o nosso andar. Quanto mais perto estivermos de Jesus, mais humilde será a nossa caminhada. Um conselho à minha congregação. Mulheres, cuidado com as fotos nas redes sociais. Ali não é uma vitrine para homens admirarem o seu corpo. O corpo é do seu marido e de Deus, não dos homens. Homens, cuidado onde tem posto seus olhos, varão. Um abismo chama outro. Santifique seus olhos. Afaste-se da imundícia. É assim que a palavra nos ensina. Vamos abrir em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Vamos ver o que Paulo nos diz ainda a respeito desse assunto na Epístola aos Efésios. De Efésios, versículo 17 até o versículo 24. Leamos com atenção, meus irmãos. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. De que modo? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Observe que Paulo começa falando do que está dentro dessa cabeça de barro. Porque a vida pecaminosa não começa no exterior. Há muitas pessoas que não são sensuais por fora, mas são um sepulcro por dentro. Há muitas mulheres que não se vestem sensualmente, mas são completamente depravadas. Assim como homens são. Há muito homem bonitinho, arrumadinho, camisa social, cheirosinho, sapatinho social, engraxado, fino, mas que está podre por dentro. Tudo começa na cabeça, nos pensamentos. Paulo diz, nós não devemos andar como gentios, na vaidade dos próprios pensamentos. A ideia de vaidade aqui é futilidade, naquilo que não tem embasamento sólido para um futuro. Vaidade é fumaça, como dizia Salomão. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento, ou seja, sua mente em trevas, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Também está relacionado ao pensamento. A impureza é a prostituição no pensamento. Isso é a impureza na teologia de Paulo. É a prática da prostituição no pensamento, que é igualmente pecado diante de Deus. Verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim
Irmãos Efésios, que vocês aprenderam de Jesus. Vocês não aprenderam a andar dessa forma, não aprenderam a andar na vaidade dos pensamentos, não aprenderam a andar saciando seus desejos pecaminosos e alimentando impureza. Vocês não aprenderam isso com Jesus. Aí a gente pergunta e a gente aplica nós mesmos, nosso contexto. Você aprendeu com Jesus a andar em impureza? Onde foi que Jesus lhe ensinou dessa forma? Nós comumente dizemos aos nossos filhos: eu lhe ensinei isso, quando a gente vai repreendê-los, eu lhe ensinei isso para você fazer desse jeito. Porque nós nos colocamos para eles, e deve ser assim, como um modelo, o mesmo recurso que Paulo está usando aqui. Cristo nos ensinou a andarmos em impureza. Foi assim que nós aprendemos de Cristo? Não, não foi. Versículo 21, Paulo diz: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A ideia de despojar aqui é tirar a capa do velho homem, a capa pecaminosa. É uma ideia de um sobretudo que simboliza o pecado do velho homem, e você tira. Paulo está dizendo: aquele que anda com Cristo e conheceu a verdade se desfaz, se despe dessa caminhada pecaminosa do velho homem. Se descompromete com a vida pecaminosa. Versículo 23, Paulo diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Você percebe que quando Paulo está trabalhando aqui com concupiscência, com impureza, com entendimento obscurecido, ele está tratando também de pecados morais, físicos, mas ele parte da ideia de que tudo começa na mente. Por isso não tem esse negócio, essa conversa de não, eu fiz, mas eu não pensei direito. Pensou? Pensou e foi guiado pelo seu pensamento em trevas. Obscurecido, guiado pelo seu pecado. Você não pensou biblicamente. Você não pensou como Jesus. Você pensou através do pecado. Paulo, então, nos diz no verso 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. E esse homem criado segundo Deus é o quê? Diz Paulo. Em justiça, retidão, procedentes da verdade. Percebe que aquele crente está comprometido com a verdade, está comprometido em andar nela. Andar nela. O crente não é alguém que olha para a verdade e diz assim: ali está a verdade. O crente é alguém que anda na verdade. Ele não é apenas alguém que diz assim: o certo é esse, mas eu não faço. Ele é alguém que está lutando para andar na vereda da justiça. E o caminho é estreito. A vereda da justiça é um caminho estreito. Tenhamos cuidado para não defendermos uma graça barata. Uma vez que ele me salvou, então eu posso viver de qualquer maneira. E esse sermão também responde a algum tipo de acusação, dizendo que uma vez que se nós cremos que Deus escolhe o seu povo e Deus predestina o homem para a salvação, então isso quer dizer que o homem pode andar de modo pecaminoso. Esse sermão responde isso, né? Que não. Não. Uma vez que alguém foi chamado por Deus, foi chamado para andar em santidade. Voltemos para Romanos, mas agora para o capítulo 8. Observemos isso aqui no versículo de número 29 e 30, capítulo 8 de Romanos. Paulo vai desenvolver esta questão a partir então do capítulo 6, essa caminhada do crente em santidade, uma vez que ele foi salvo pela graça. Versículo 29 do capítulo 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Observe, fomos predestinados para sermos conformados à imagem do Filho, e o Filho é santo. O Filho é santo
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Fomos chamados para andar em santidade. Maior prazer há em agradar a Cristo do que agradarmos a nós mesmos. Viver em busca dos prazeres terrenos para satisfazer nossa alma é um engano promovido pelo pecado. O pecado nunca fez bem a ninguém e nunca fará. Nunca fará. Nunca fará. Cristo nos dá a verdadeira liberdade. Você acha que você, porque foi salvo, tem liberdade em Cristo, você está certo. Mas não liberdade para viver no pecado. Liberdade para não andar no pecado. Observe comigo do verso 15 ao 20 do capítulo 5 de Romanos. Veja só. Com essas perguntas de Paulo em mente, as duas perguntas: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E a outra é: como viveremos no pecado se nós morremos para ele? Do verso 15 ao 20, Paulo vai responder isso. E é uma ligação, ou melhor, o capítulo 6 é uma continuidade do que Paulo está tratando no capítulo 5, porque ele vem falando de Adão e de Cristo, de como fomos sepultados no pecado com Adão e como somos vivificados em Cristo. Então, no verso 15 ele diz: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, quem foi esse que ofendeu e muitos morreram? Adão. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de Deus por um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes para muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Observe, se em Adão a morte reina e o pecado avança, em Cristo a abundância da graça na vida. Então alguém não pode ter graça apenas para ser salvo e não para viver para Deus. Você compreende isso? Como eu posso ter graça apenas para ser salvo e não para viver de forma que Deus seja glorificado na minha vida, no meu procedimento, na minha caminhada? A graça que salva é a graça que santifica, porque é a continuidade do trabalho da graça. Sim, este sermão tem a função de você se perguntar: será que eu sou mesmo crente? Este sermão tem essa função. Este sermão tem a função de provocar você a refletir: eu estou verdadeiramente comprometido com Cristo ou estou comprometido comigo? Comigo. Sim, eu amo verdadeiramente a Cristo ou eu me amo. Tem esse negócio de eu me amo, né? No nosso tempo, né? Você tem que se amar. Ame a Cristo. Se você amar a Cristo, todo o resto você será educado a amar corretamente. Ame a Cristo. Mas a gente escuta no nosso tempo assim: primeiro, ame-se a si mesmo, não é? Essa é a mensagem do nosso tempo. Em primeiro lugar está você. Ame-se a si mesmo. Seus projetos, seus planos. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então aprenda no Evangelho: eu devo amar a Cristo em primeiro lugar. Não a mim. Porque, meus irmãos, se eu me amar primeiro, é uma tragédia. Falando de mim, viu? É uma tragédia. Se eu resolver ceder às inclinações do meu coração,
A minha vida segue de um modo trágico, porque eu sou um pecador. Eu preciso clamar a Cristo, rogar por Cristo, suplicar o seu socorro, a sua direção, a sua sustentação. Eu preciso lembrar a mim mesmo que Ele é mais importante do que eu, de que os seus planos são mais importantes do que as minhas vontades, os meus sonhos, de que me submeter a Cristo é a coisa mais sábia que eu faço nessa vida. Dobrar-me diante dele e dizer, seja feita a tua vontade, é a maior riqueza desta vida. Nós podemos perder tudo. Nós podemos perder família, bens, saúde, mas nunca devemos desejar perder Cristo. Não devemos desejar perder nada disso, mas Cristo é o mais importante. Porque sim, nós seremos assaltados várias vezes, por situações diversas, seremos assaltados por dores, muitas coisas serão tiradas de nós. O que dizermos, por exemplo, de cristãos que estão em países de alto índice de perseguição, que seus filhos são sequestrados, que cônjuges são sequestrados, que suas casas são queimadas, são bombardeadas, mulheres cristãs estupradas muitas vezes. O que nós podemos dizer desses contextos? Um contexto pavoroso, e que nós oramos para que não nos alcance. Nós oramos para que Deus afaste isso de nós. Mas essas pessoas têm perdido muito, irmãos. Mas têm ganhado Cristo dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará se foi Cristo que morreu e ressuscitou por eles? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Nada pode nos separar de Cristo. E Ele seja o bem mais valioso de nossa caminhada, de nossa vida. Versículo 17, Paulo diz, se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão em vida. O que é reinar em vida? Isso se refere sim à vida eterna, mas isso se refere à plenitude da vida eterna. Isso não se refere apenas a um estágio em que nós não estaremos tão limitados como nós estamos hoje por conta do pecado, mas isso se refere a um reino eterno, um reino de amor, onde o pecado foi erradicado totalmente. Então, nesta vida, nós estamos lutando como cristãos para cada dia nos afastarmos do pecado. E se nós, então, olhamos para o nosso próprio procedimento e caminhada e percebermos que nós estamos amando mais o pecado do que estarmos com Cristo, que céu é esse para onde nós estamos indo? Se nós estamos desejando mais as coisas pecaminosas, isso é um claro sinônimo que nós não estamos desejando as coisas celestiais. E se nós não estamos desejando as coisas celestiais, que cristianismo é esse? Que fé é essa? Que Cristo é esse? Não, meus irmãos, Cristo não é um garçom. Cristo não é um chefe de cozinha que está pronto para resolver as nossas solicitações, as nossas concupiscências, nos dando tudo aquilo que nós queremos. Não, não. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele é o Senhor. Por isso os crentes não devem viver de modo escandaloso. Os crentes devem aprender a usar a sua liberdade em Cristo, também de modo modesto. Amém, meus irmãos? Será que eu estou sendo claro para os meus irmãos? Eu amo vocês, mas amo mais ao meu Salvador. Eu não quero ouvir dele, por que você não exortou a igreja? Por que você não corrigiu o povo? Por que você não repreendeu o povo? A você foi dado o bastão da liderança da congregação. E por que você se omitiu em convocar o povo à santidade? Em convocar o povo ao compromisso com o Senhor? Oh, meus irmãos, sejamos sinceros. Que pobre vida cristã vir à igreja, cultuar ao Senhor e não ser confrontado com a sua verdade.
Que pobre caminhada de um crente subir à casa de Deus, cantar louvores e sair dali sem ouvir Deus dizendo: você precisa ser mais parecido com o meu filho. Porque ouvirmos sobre a santidade de Deus e que nós devemos nos moldar a ela é manifestação do amor de Deus por nós. É porque Deus está olhando para nós. É porque Ele nos ama e porque Ele quer o melhor para a nossa vida. Que pobre vida cristã é estarmos numa igreja que não confronta o nosso pecado ou que alisa os pecados do povo. E fecham-se os olhos e está tudo bem, não vamos tocar nisso, senão nós vamos ferir a comunhão da igreja. Não tem comunhão onde o pecado reina. Não tem comunhão. Sim, um sermão bíblico, em várias medidas, será um sermão desconfortável para nós. Desconfortável. O sermão bíblico muitas vezes dará a impressão de que alguém disse da nossa vida para aquele homem. Alguém contou a ele o meu pecado. Deixa eu ver se aqui em casa tem alguma câmera escondida. Feita aquela na tomada que passou, não. Deixa eu ver se tem um Big Brother aqui. Não, não. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E Ele sabe como falar com o seu povo. E nós oramos por uma igreja bíblica fiel. Nós estamos dizendo assim: Senhor, pode meter a vara no lombo, porque a gente quer ouvir a tua voz.